1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Diz assim: não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Vamos ler de novo. Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Feche a sua Bíblia, vamos falar com Deus. Senhor, nós te bendizemos nesta manhã na tua casa, te louvamos, Pai, porque o Senhor nos trouxe até aqui, e o Senhor falará, meu Deus, conosco. Pai, que a tua palavra seja transformadora, Pai, a cada uma das nossas vidas, que nós venhamos, Pai, a compreender aquilo que o Senhor quer de melhor para nós, para que possamos andar no teu caminho, Senhor, a todo tempo, firmes e constantes contigo, Pai, em nome de Jesus. Diga amém, igreja. Assente-se no seu lugar. Um pequeno texto, um pequeno trecho da palavra de Deus, mas que ele fala muita coisa, extremamente importante. O meu pai, ele falava assim: diga-me com quem andas e te direi quem és. Não era só meu pai, acho que o pai de todo mundo aqui falava isso, né? Me fala com quem você anda, eu vou dizer quem você é. E a palavra diz: não se enganem, não se enganem, não se deixem ser enganados. As más companhias corrompem os bons costumes. Aqui é um alerta que o apóstolo faz a respeito do cuidado que nós temos que ter com a nossa vida, com as nossas vidas. E esse alerta diz respeito à vida eterna, porque tudo que está sendo falado aqui é a respeito da ressurreição de Cristo e do retorno dele para buscar a sua igreja. E quando ele faz esse alerta, ele está chamando a nossa atenção para que a gente continue firme no caminho do Senhor, para que a gente continue firme, para que a gente não erre, para que a gente permaneça constante. E ele chama a atenção para que a gente fique atento a quem está ao nosso redor, fique atento para quem é que nós colocamos no nosso convívio. E isso faz muita diferença. É claro que no nosso trabalho, no nosso dia a dia, a gente convive com pessoas que não praticam da mesma fé que nós, que não agem conforme a palavra de Deus, mas é necessário que a gente conviva com essas pessoas. Mas o cuidado que nós temos que ter é com relação à relevância que nós damos a essas pessoas com relação à nossa vida. E quando o apóstolo chama a atenção aqui, ele diz para que nós não nos enganemos. E quando ele chama essa atenção, é para que a gente entenda que essas pessoas fazem parte da nossa vida, mas elas não podem ter poder de influenciar as nossas decisões. Elas não podem ter poder de mudar a nossa concepção, de mudar os nossos pensamentos. Nós precisamos permanecer constantes e firmes no caminho do Senhor. E quando nós blindamos a nossa mente, nós blindamos o nosso coração desses ataques, que são ataques que nós sofremos todos os dias. Quando nós começamos a blindar os nossos pensamentos, para que a gente não sofra invasões nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, na forma como nós levamos a nossa vida como cristãos, a partir do momento em que nós nos blindamos, esses ataques não surtem mais efeito. Mas para isso, nós precisamos mudar a nossa mente. Nós precisamos compreender um pouco mais da palavra de Deus. Nós precisamos nos aprofundar no conhecimento da palavra, no conhecimento da Escritura, no conhecimento de quem é Jesus na nossa vida.
É dessa forma que nós nos protegemos. É dessa forma que nós permitimos que o Espírito Santo fale mais claramente aos nossos ouvidos. E quando nós mudamos a nossa mente, automaticamente a nossa vida muda. Quem aqui já leu algum livro, obrigado, quem aqui já leu algum livro que mudou o seu conceito de algo? Quem aqui? Talvez você tenha lido um livro que mudou a sua mente, que mudou a sua forma de pensar. E isso faz a diferença. Alguns livros que eu li durante a minha vida mudaram a minha forma de pensar em diversas áreas. Quando alguém que está no ramo dos negócios lê um livro a respeito de negócios, é porque ele está buscando algo novo, ele está buscando melhorar. E às vezes ele lê um determinado livro e ele muda a sua forma de trabalhar, a sua forma de se relacionar. Às vezes a gente lê um livro com temas voltados para a palavra de Deus, que eles mudam a nossa concepção de mundo, que eles mudam a nossa mentalidade, a forma como a gente pensa a respeito da vida cristã. E isso ajuda demais, isso ajuda muito, a cada dia a gente estar mais firmes e mais constantes. E a palavra de Deus, lá em Romanos 12:2, abra lá sua Bíblia comigo. Olha só o que diz. Diz assim: não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em algumas outras versões diz assim: não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com aquilo que querem enfiar a goela abaixo de você. Não se conforme, não aceitem os padrões do mundo, mas começa a transformar a sua mente. Transformação da mente. Para quê? Olha só o que diz o texto. Para que você possa viver qual é a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. E a gente vê por aí pessoas falando mal uns dos outros, pessoas que gostam desse tipo de assunto. A gente vê por aí notícias más. Tem gente que gosta de assistir aqueles jornais que parece que escorre sangue pela televisão. Aquelas notícias que um matou o outro, que um torceu o outro, que um fez mal para o outro. Tem gente que gosta disso. E a pessoa faz aquele sensacionalismo todo em cima da notícia. E às vezes era uma notícia tão pequena e a pessoa vê que aquilo ali está dando visibilidade. E começa a valorizar aquilo ainda mais. E aí parece que pessoas gostam de ver isso. Outro dia vazou aí na internet, essa semana, fotos de uma pessoa importante que morreu num acidente. Ferveu a internet, as pessoas querendo ver as fotos da pessoa morta. Que coisa horrenda, que coisa tenebrosa isso. Para que ir atrás disso? Para que essa curiosidade macabra? Isso faz mal. Esse tipo de coisa faz mal. E olha o que diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Olha só. Mateus capítulo 6, lá no versículo 23, 22 e 23. Diz assim: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas são.
Olha, os olhos são a lâmpada do corpo, é aquilo que ilumina a nossa vida, aquilo que traz vida para nós, mas também diz que se os nossos olhos forem maus, se os nossos olhos forem atrás de coisas que não prestam, se os nossos olhos buscarem aquilo que não faz bem, olha só, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão? Será algo tenebroso, a alma estará tenebrosa, a alma estará sofrendo. E isso hoje é a causa de muitos males, das pessoas ficarem buscando coisas ruins, buscando notícias ruins, buscando discutir assuntos que não edificam. A gente precisa mudar o foco, mudar aquilo que nós estamos observando, mudar aquilo que nós estamos querendo ver, mudar o que nós estamos buscando, porque se a gente muda o foco, nós teremos mais luz na nossa vida, nós teremos com que ajudar o próximo. Às vezes a gente quer ajudar o próximo, mas nós não ajudamos a nós mesmos, a gente não ajuda a nós mesmos, e nós queremos estender a mão para ajudar o próximo. Primeiro, socorre a você mesmo. Primeiro, ajuda você mesmo. Primeiro, procura socorrer a sua vida para depois você conseguir ajudar o próximo. Quando a gente viaja de avião, vem os comissários de bordo, e eles dão instruções. E uma das instruções que eles falam é a respeito de caso de despressurização da nave, que aí falta oxigênio, e aí eles falam que caem lá as máscaras de oxigênio, e um recado importante que é dito ali, é que se as máscaras de oxigênio caírem, primeiro vista a sua, fala comigo, primeiro eu me ajudo. Olha só, primeiro vista a sua e depois ajude a pessoa que está ao seu lado a vestir a dela. Por quê? Se você for tentar ajudar a pessoa que está do seu lado primeiro, você vai desmaiar, você não vai ter força, e talvez você morra. Então primeiro, você cuida de você, depois você vai cuidar do próximo. Às vezes as pessoas estão quebradas, elas não têm o que se sustentar, e elas querem ajudar o próximo. Ajudar o próximo é excelente, ajudar o próximo faz muito bem para nós e para o próximo, mas nós precisamos nos preocupar antes com a nossa vida. Isso não é egoísmo, é cuidar de você, para você poder ter com o que ajudar o próximo de verdade. Não estou falando de egoísmo. Egoísmo é uma coisa, egoísmo é você ter de sobra em abundância e não ajudar o próximo. Isso é egoísmo. Mas você buscar primeiro se estruturar, se organizar, se alimentar, se sustentar, para depois você ajudar o próximo, esse é o caminho. Primeiro você se edifica, para depois você edificar o próximo. Tome cuidado com aquilo que você está colocando para dentro de você. Tome muito cuidado com o alimento que você está comendo. Ontem Maria Júlia comeu um monte de porcaria durante o dia, só porcaria, só porcaria. Pensa em porcaria, foi o que ela comeu. Pensa em mais porcaria, ela comeu mais disso também. Aí o que aconteceu? Passou mal, muito mal. Por quê? Só comeu porcaria. Quando a gente só come porcaria, o que acontece? Passa mal. Tomara que ela aprenda. Mas, graças a Deus que está viva. Entendeu? Mas poderia ter passado mais mal. Quando a gente se alimenta de coisas ruins, a gente sofre as consequências.
quando a gente se alimenta de coisas boas, a gente sofre as consequências também. Qual é a consequência que a gente vai sofrer de se alimentar de coisas boas? Ter uma vida melhor, se sentir mais forte, passar bem, dormir melhor, ter um dia mais agradável. Não é assim? A gente precisa buscar o que é bom. Em Hebreus, lá no capítulo 11, fala muito a respeito da fé. E no versículo 6 fala que Deus, Ele dá presentes àqueles que o buscam. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele presenteia. Galardão é presente. Galardão é recompensa. Galardão é honra. E Deus, Ele é galardoador, presenteador daqueles que o buscam. E isso aqui é fascinante, porque quando nós buscamos a Deus, em primeiro lugar, nós estamos buscando nutrir a nossa vida. Quando nós buscamos o Senhor em primeiro lugar, nós estamos declarando: Senhor, eu confio acima de tudo no Senhor. E quando nós confiamos acima de tudo em Deus, a nossa vida vai bem. Por quê? As circunstâncias lá fora, elas dizem que as coisas não estão boas. Não é assim? É inflação subindo, juros, os alimentos ficando mais caros. Você tem que substituir a carne de vaca pela carne de porco para poder conseguir comer melhor. Você tem que substituir determinados alimentos dentro de casa, porque alimentos estão ficando caros, e as notícias que correm por aí, é que as coisas podem piorar. As circunstâncias, elas gritam o mal. As circunstâncias falam que tempos ruins estão vindo. As circunstâncias, elas mentem para você. Porque a circunstância, ela é a realidade para quem está lá fora, mas não para quem está em Cristo. A circunstância, ela mente para aqueles que estão confiando em Deus. A circunstância mente para quem colocou a sua vida nas mãos do Senhor. Pastor, as circunstâncias estão gritando alto. Elas gritam bem alto. As circunstâncias, elas querem fazer você ficar surdo para as coisas boas. Você vê os jornais falam de más notícias. Eles filtram o que eles vão colocar para você assistir, para você ver, para você ficar sabendo. Por quê? Para dominar você, para fazer de você massa de manobra, para fazer você tomar decisões de acordo com aquilo que eles querem que você decida. Você vê nossos celulares hoje, a gente acha que a gente tem uma certa discrição no nosso dia a dia, mas o seu celular, ele segue você o dia inteiro. Ele sabe onde você entrou, ele sabe se você andou de carro, ele sabe se você andou a pé. Pastor, mas eu vou deixar o meu celular no modo avião, e eu vou andar o dia inteiro com ele. Quando você ligar o seu celular, quando você conectar o seu celular em qualquer rede, ele manda todos os seus dados, de uma vez só. Ah, pastor, isso não existe. Ah, pesquisa. Vai lá naquele que te monitora 24 horas por dia, que se chama Google. É um Deus sendo criado para monitorar os seus passos. Pastor, mas isso existe? Começa a falar perto do seu celular de um determinado assunto o dia inteiro. Não precisa nem o dia inteiro. Se você falar umas 3 vezes, você já vai receber propaganda daquilo. Você já vai receber anúncio daquilo. Outro dia eu fiz um teste, eu comecei a falar a respeito de bicicleta, mas eu fiz de propósito. Bicicleta? Fazia muito tempo que eu não falava a respeito. E eu falei umas 3, 4 vezes a respeito de bicicleta. Entrei no Facebook, tinha anúncio de quê para mim lá? De bicicleta.
Por quê? Porque o nosso celular nos monitora o dia inteiro. E ele oferece aquilo que nós buscamos. Se nós ouvimos notícias ruins todos os dias, quando você entrar nas redes sociais, o que vai aparecer para você? Notícias ruins, morte, depressão, as coisas más. Mas se você escuta louvores, se você vê coisas boas, o que vai aparecer no seu celular? Coisas boas. E isso não é Deus fazendo, é um algoritmo, é uma inteligência artificial que foi criada para te oferecer aquilo que você mais busca. Você já viu que o celular do marido, as coisas que aparecem no celular do marido são diferentes do celular que aparece no celular são diferentes das coisas que aparecem no celular da esposa? São diferentes, por quê? Cada um tem interesses diferentes naquilo que procura. E é assim. Isso eu estou falando apenas do celular, mas isso é com relação à nossa mente. Eu quero que você entenda, há um sistema aqui dentro funcionando, criado por Deus, muito mais complexo do que qualquer equipamento eletrônico do mundo. E quando nós alimentamos essa mente aqui com coisas boas, o melhor vem sobre as nossas vidas, o melhor será oferecido para nós. Mas quando nós alimentamos a mente com coisas ruins, automaticamente nós vamos atrair para as nossas vidas o mal. E eu não estou falando para você de energia positiva, de energia negativa, de nada disso. Eu estou falando de mundo espiritual. Você atrai aquilo que você busca. O Senhor concede para a sua vida aquilo que você está buscando. Mas a palavra de Deus diz para aqueles que confiam nele, lá no Salmo 91, no versículo 6, diz assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Somente com os seus olhos você verá o mal ao seu redor, mas você vai estar seguro no Senhor. Em quem você confia? Pergunta para quem está do seu lado: em quem você confia? Romanos 8, abra lá comigo, Romanos capítulo 8, versículo 35, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? O que vai nos separar do amor de Cristo? Versículo 36, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Olha só, nós estamos neste mundo, mas nós não somos do mundo. Versículo 37, em todas estas coisas, em todos esses problemas que nos afligem, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Em todas estas coisas, no meio de todas essas dificuldades, no meio de todos estes males, no meio de todas estas setas malignas, no meio de todos esses desafios, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós somos mais do que vencedores porque nós confiamos no Senhor. Nós somos mais do que vencedores porque nós acreditamos que o Senhor, Ele presenteia aqueles que o buscam. Porque o Senhor abençoa aqueles que o buscam. Você busca o Senhor? É claro que busca, você está aqui hoje.
Você colocou seu celular para despertar cedo, você se preparou e você veio. Você está buscando o Senhor. E porque você busca Ele, você é mais do que vencedor em todas as coisas. Porque você busca Ele, você já declara que você confia nele acima de tudo. Domingo pela manhã, o mundo está dormindo, está todo mundo descansando, porque chegaram de madrugada, porque fizeram isso, fizeram aquilo, e eles vão acordar 11 horas, meio-dia, 2 da tarde. Mas você buscou o melhor. Você está procurando o melhor para a sua vida. E porque você confia nele, você vai receber a recompensa. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Então, cuidado. Fique atento com aquilo que você tem buscado, para que você receba a melhor recompensa. A melhor recompensa do melhor alimento que você tem buscado. Em nome de Jesus.